Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Como Elas Fazem. Produção Tangerina Entretenimento em parceria com É Nós na Fita. Entrevistas com cineastas brasileiras sobre a direção audiovisual nas diferentes linguagens, conduzidas pela cineasta Tata Amaral. Natara Ney. Sou Tata Amaral. Branca, tenho cabelo preto, cacheado, curto e uso óculos. Natara Ney é negra de pele clara, tem cabelos cacheados, longos e os usa soltos. Natara usa óculos. Oi, pessoal, boa noite. Estou muito feliz hoje por receber a Natara Ney e muito feliz com a presença de vocês, com a assistência de vocês. E obrigada, Natara, por aceitar o nosso convite para estar aqui nos contando como é que você faz, como é que você dirige, como é que você trabalha os seus filmes. E E muito obrigada mesmo por ter vindo compartilhar com a gente. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, vou contar um pouquinho para vocês sobre a Natara, que é formada em jornalismo pela PUC de Pernambuco e concluiu o curso de realização audiovisual do Centro Afro-Carioca de Cinema. Participou da FLUP em 3 edições, teve os seus contos publicados nas coletâneas Carolinas, Cartas para a Esperança e Quilombo do Lima. É associada da APAM, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. A Natara é montadora, roteirista de dezenas de longas-metragens e séries para TV e diversos curtas. Premiadíssima em todas as categorias por onde ela passou. Assinou documentários como O Mistério do Samba, A Última Abolição, além Hamlet, Divinas Divas, Cafi, dentre outros. Natara estreou na direção de longa-metragem, no filme Espero que Essa Te Encontre, que estejas bem, de 2020, Elsa Infinita, e que ganhou um prêmio, né, no New York Film Festival, e o Cafi, que é uma co-direção com Lírio Ferreira, que é o meu querido amigo também. Natara, muito obrigada pela tua presença. Eu vou começar fazendo perguntas, e eu tenho uma curiosidade, né, de saber como é que, né, você dirigiu um curta que eu, né, que eu tenha visto, mas é montadora e roteirista. Como é que essa experiência te orientou na direção dos teus primeiros longas? Primeiro, pedir licença aos meus mais velhos, né? A quem chegou antes de mim, a quem abriu caminhos para que eu estivesse aqui. Saudar os meus mais novos, né? Que é quem continua fazendo essa mudança nesse audiovisual, principalmente nesse audiovisual negro, né? Tem uma galera muito nova e muito potente, e com quem eu aprendo bastante. E pedir que esse encontro seja bom, seja que as palavras ditas aqui sejam generosas para quem está ouvindo e sejam respeitosas. É, a minha primeira formação foi jornalismo. Então, de certa forma, o jornalismo ele cobra da gente uma observação da realidade, né? Ele cobra da gente uma precisão no uso daquele tempo, né? Porque nós temos que ser objetivos e sintéticos, e ele cobra da gente também uma necessidade de comunicação com o outro, né? Você precisa se comunicar com o outro, você precisa dizer algo para alguém de uma forma muito clara, muito objetiva. Então, a minha primeira, quando eu começo
a querer dirigir vem de um desejo imenso de me conectar com o outro, porque a edição é um processo muito solitário, na realidade. Mesmo que você tenha o diretor ali, né, você troca com o diretor, você troca com o desenhista de som, você troca com as pessoas das artes, você troca, mas assim, você está o processo de 3, 4, 5, 6 meses ali sozinho com o material. E aí me veio o desejo de contar uma história, de contar histórias, de me aproximar e de tentar tocar as pessoas através daquilo que eu tinha para dizer. E aí eu achava que para dirigir eu tinha que ter um repertório muito grande, uma formação gigante, mas quando eu peguei uma história que era pequena e que eu disse, cara, essa história ninguém vai querer dirigir, é uma historinha tão singela, eu vou fazer eu aqui mesmo, porque aí também não ofende ninguém, ninguém fica chateado, eu mesma faço. E aí, o que é que eu levei da minha experiência com edição, com o trabalho com tantos diretores diferentes e diversos que eu havia trabalhado? Eu percebi métodos de trabalhar com os quais eu me identificava. Métodos de trabalho com os quais eu achava que gostaria de seguir caminhos semelhantes. Claro que ninguém reproduz, porque somos indivíduos, né? Ninguém reproduz exatamente. Mas eu pensei, poxa, uma equipe pequena, focada no projeto, isso é bom, sabe? Um filme bem decupado, bem estudado, atores ensaiados, isso é muito bom, sabe? Uma trilha realmente pesquisada e que contribua na narrativa, isso é muito bom, sabe? Um processo saudável de trabalho, isso é impressionante. Então, eu fui criando algumas metodologias. Primeiro, que é o conhecimento de fato e a necessidade que eu tenho de contar aquela história. Eu não sei se eu seria alguém é, que conseguisse contar uma história sem a qual eu não pesquisasse, não estudasse, não percebesse, por mais que seja uma comédia, que seja. Porque as comédias as pessoas acham que são um gênero leve, não é fácil, não é fácil. A comédia é um gênero dificílimo, dificílimo, porque ela tem que ser empática. Não é só o riso, uma boa comédia não é só o riso. Então, assim, eu importei alguns métodos. O primeiro, o desejo de me comunicar com o outro, de ter algo a dizer. E principalmente numa área de estudos que eu faço, que é afetividade e afetividade preta. Então, eu queria dizer algo para alguém e eu precisava me conectar. De que forma eu posso fazer isso? Porque também o dinheiro não cai na mão da gente muito. Quando cai o dinheiro na mão da gente para fazer, já é pouco. Então, eu nunca pude me dar o luxo de dizer, vou pensar no set. Não, eu sempre chego no set, por mais singela que seja a filmagem, eu sempre chego com uma ideia que precisa ser aprimorada, porque aí tem o olhar do fotógrafo, aí tem o olhar do ator, aí tem o olhar da trilha, tem o olhar da produção, mas é preciso chegar no set, para mim, com a ideia muito bem desenhada daquilo que eu quero. Porque eu tenho tempo, eu tenho dinheiro ali envolvido, eu tenho o esforço da pessoa, do motorista, sabe, até a pessoa que vai fazer a alimentação. Se eu não sei o que eu vou fazer no set, a comida estraga, o motorista fica estressado. Eu escolhi o pior horário para o cara pegar o elenco em casa. Pô, pegar o elenco em São Paulo, 7 da manhã. Gente, pelo amor de Deus, sabe? E tudo isso é estudo. Ah, você vai filmar? Olha, vou filmar, é longe, então o que é que precisa de conforto para as pessoas chegarem bem, chegarem sem estresse? Tudo isso faz parte da minha direção. Essa roupa que o ator está usando, ele está bem, ele está confortável, ele pode esticar o braço, sabe? Tudo isso faz parte do meu estudo de direção. Sabe? Se a cadeira que o ator vai sentar, ele, pô, é um personagem que vai, numa hora, ele vai dar um texto que dura 5 minutos. O cara está sentado numa cadeira desconfortável, sabe? Como é que ele vai dar esse texto? Então, eu procuro, dentro de tudo que eu faço fazer, eu tenho feito muito mais documentários, assim, mas eu procuro entender e me conectar com aquelas pessoas com as quais eu vou falar. O meu entrevistado e o meu público, sabe? Eu sento. E isso vem da edição, isso vem do jornalismo.
O que que eu quero? Sabe, eu vou falar com Tata Amaral, o que que eu quero dela? Ah, eu quero ela cineasta, eu quero ela mãe, eu quero ela filha, eu quero ela a irmã. O que que eu quero dela? Porque nós somos múltiplos, entende? Então, assim, eu tenho que saber, desde quando eu tenho a ideia, o que eu quero de cada pessoa que vai transitar por essa ideia. São formas que eu encontrei de trabalhar que ajudem, me ajudem e ajudem a todas as pessoas envolvidas a perceberem aquele projeto e que faça com que todas essas pessoas envolvidas dentro desse projeto possam contribuir, porque senão é muito unilateral, sai tudo daqui. Claro que a gente está falando de documentários com baixo orçamento. Eu fiz uma série agora que eram 2 dias para filmar cada personagem. Mas, assim, eu saio tentando tudo que eu posso. Ah, eu sabia que ela costurava. Quando chegou na cidade de manhã, eu comprei tecidos, agulhas, panos e levei para ela. E aí ela ficou costurando e conversando. E aí eles pegaram. Então, assim, tudo que eu posso oferecer para que aquela pessoa me dê algo além, porque ela está me dando 1 hora e meia da vida dela, que é a coisa mais preciosa que existe. Alguém parar para conversar com você por 1 hora e meia. É muito precioso isso. Eu não posso chegar despreparado diante dessa pessoa. Eu não posso chegar num set que é longe, que está num calor, que não sei o quê, que as pessoas já estão trabalhando por um cachê abaixo do que deveriam, e eu chegar e dizer, gente, hoje eu vou ser bem criativa. Não posso. É desrespeitoso. Então, quando eu faço, eu procuro me preparar de todas as formas possíveis e com todas as ferramentas que eu tenha para que o que está escrito no papel chegue de forma clara à equipe, chegue de forma objetiva para a equipe e que eu chegue no set de filmagem da forma mais preparada que eu puder chegar. E todas as vezes que eu consegui fazer isso, eu fui muito feliz. Não engessando a minha filmagem, dizendo, olha, eu pensei que o barco vai passar da direita para a esquerda, porque eu pensei nesse plano aqui. Aí chega lá, o rio, a correnteza, a luz está mais bonita se o barco passar da esquerda para a direita, a margem do rio naquele lugar é mais bonito, o, o cara o piloto do barco diz: olha, se a gente for por aqui, eu consigo fazer mais. Então, se você vai acrescentando, mas se eu não souber que eu vou usar um barco, se eu não souber que ali tem um rio, se eu não souber que tem um horário para filmar. Se eu não souber a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe, pô, eu vou arriscar a equipe inteira e posso voltar sem nada. Então, o que traz para mim, voltando a dizer, é a necessidade do estudo prévio de cada coisa que eu vou fazer durante o processo. Nessa preparação com a equipe, nessa vontade maravilhosa de compartilhar o projeto com a tua equipe, se você faz as reuniões preparatórias, como é que você prepara você e a equipe para estar todo mundo no mesmo diapasão, digamos? O máximo que eu posso fazer de visita de locação, né, de as pessoas irem comigo na locação. O Espero foi um caso desse, assim, que a primeira parte do filme acontece numa feira que já não tem mais, uma feira de antiguidades, que ficava aqui embaixo do viaduto da Perimetral, que foi implodido. E era uma feira gigante, assim, tipo, como a Ilha do Bexiga, só que como era embaixo do viaduto, era muito grande, era tipo, sei lá, 1 quilômetro de feira, e que vendia de tudo, era gigante mesmo. E aí, por exemplo, eu fui lá várias vezes com o diretor de fotografia, com a produtora. A gente ficava, ai, se a gente filmar dali, ai, poxa, daqui não dá, daqui. Amor, mas já filmaram essa feira de tantos lugares, o que a gente faz? Aí eu disse, cara, a gente tem um limite de equipamento, a gente não tem uma. Eu acho que a gente tem que filmar como se fosse a personagem procurando, assim, uma pessoa caminhando nessa feira. É o que vai entrar na linguagem do filme que a gente está propondo, e ao mesmo tempo a gente não vai cair em erro de querer filmar e mostrar a grandiosidade daquele lugar.
a gente tem que ir no miúdo. Tem um plano geral que a produtora também conseguiu, a gente subiu num prédio e conseguiu filmar o geral da feira, que ficou lindo assim no final, porque as pessoas entendem o espaço geográfico, mas a gente fica transitando pelos objetos pela memória, porque é um filme sobre memória, sobre o toque, sobre carta, sobre sensibilidade. Então, assim, eu procuro trazer toda a equipe e eu levo para o set, por exemplo, logo quando começam as reuniões, logo quando está o roteiro, eu levo frames. Olha, as entrevistas eu pensei em algo assim. A hora que ele mergulha no mar, eu pensei em algo assim. A hora que o chapéu está flutuando, eu pensei em algo assim. Os planos da feira, eu tenho fotos, que depois eu tirei fotos, depois a gente reproduziu, mais ou menos para todas as entrevistas, é legal que seja assim. E eu tenho uma coisa que eu não fico atrás da câmera quando eu estou entrevistando, eu fico na frente do entrevistado, o mais próximo possível que eu posso ficar, porque eu preciso que o entrevistado, em algum momento, esqueça daquela câmera e comece a conversar comigo. Então, por isso a coisa da intimidade, do estudo e da pesquisa, e de conhecer aquela pessoa, e de falar com aquela pessoa, e de tentar falar numa linguagem o mais próxima possível do coloquial, sabe? De me colocar não no lugar do outro, no sentido de dizer aquela coisa, eu entendo a sua história, eu não entendo a sua história, eu conheço a sua história, eu respeito a sua história, mas eu nunca passei o que você passou. Então, o que eu me coloco é à disposição para ouvir o outro e conduzir a entrevista para que o outro me dê o que eu preciso para o meu documentário. É essa relação que a gente tem que ter no projeto, eu acho, para mim. Eu tenho que ter uma relação em que tudo que está dentro do projeto contribua na narrativa. E isso só acontece quando você partilha, explica e abre. E as soluções mais simples. Agora, numa reunião de uma análise técnica, tinha uma hora que tocava o celular e a pessoa tinha que atender e tinha que aparecer o nome de quem estava ligando. Aí vai, porque tem que fazer um programa. Eu disse, gente, um JPEG. Bota um JPEG no celular. Não aparece a marca de nenhuma, desculpa, de nenhuma rede social. Né? Você cria um JPEG e aparece o nome, imita. Não é uma solução genial, é uma solução simples que vai resolver. Simples, simples, simples. Entendeu? Então, se a gente não faz uma análise técnica, as coisas crescem. Né? No Pluft, por exemplo, que é um filme todo em 3D. Se não tiver uma análise técnica gigante, não tem filme. Cara. É um filme em 3D, filmado todo embaixo d'água, dirigido pela Rosane Svartman, que eu montei, saindo um pouco do caminho da direção, mas falando da importância da análise técnica. É um filme que foi todo filmado numa piscina gigante do Corpo de Bombeiros. Se toda a equipe não está focada naquilo, e isso vale para um filme desse tamanho, como vale para o curta que você vai filmar com o seu celular. É a mesma coisa. Para que como é, quem é que vai estar, que horas é melhor filmar, quantas pessoas, tem entrevista, não tem, o seu celular é melhor esse, pede o celular emprestado do cara que tem uma câmera melhor, tem um microfonezinho de R$ 50 que já melhora o som. Tudo isso é respeito com a sua audiência, com o seu projeto e com a sua equipe. E análise técnica, gente, é a melhor coisa para se fazer. Porque quanto mais você conhece o seu filme, quanto mais você domina o seu filme, mais grande ele fica, mais impressionante ele fica, mais denso ele fica. E quando eu falo de densidade, é atribuir camadas a cada uma das etapas. É assim, poxa, essa pessoa, ela é uma pessoa que tem toque. Porra, o armário dela como é? Como é que é o armário? A gente vai filmar o armário? A gente vai filmar só a entrada da casa, que tem os sapatinhos todos arrumados? Sabe, o que que a gente vai fazer para mostrar que ele toque? Ela tem toque na cozinha. A casa é um caos, mas a cozinha... Pô, então, sabe, vamos gastar aqui um tempo nessa cozinha, pensando como é que ela faz as coisas dela. Então, tudo isso
análise técnica, é conhecimento. Como é que o teu personagem fala? Ah, ele é mais velho. Ah, ele é mais velho, ele tem 70 anos. Então, algumas palavras ele não fala, né? Algumas palavras são geracionais. Como é que eu vou melhorar aqui o diálogo para que essa pessoa diga coisas condizentes com, sabe? Então, tudo isso é estudo, Tata. Muito, muito, muito importante, viu? Esses sinais, esses caminhos que você está expondo, sim. Aí falando, né, nisso, acho legal comentar um pouquinho a história do Espero, porque ele era para ser, eu li que inicialmente você tinha. Conta tudo, como é que você encontrou as cartas e como é que de curta você enxergou ali um longa, que eu acho que é um caminho bacana de compartilhar aqui. O Espero, ele nasceu quando a gente estava pesquisando para um outro longa-metragem. Aí a gente foi na feira da Praça 15 e um vendedor de papel, que eles chamam de vendedor de papel, o cara que vende postal, que vende cartas, vende tudo. Ele disse: ó, essas cartas são incríveis, essas cartas são maravilhosas, essas cartas são lindas, essas cartas têm uma história de amor belíssima. Essas cartas. Aí eu peguei as cartas, né? E o diretor pediu que eu separasse alguns trechos para ele usar no filme. Algumas frases, e realmente era um texto lindo. E aí, a primeira coisa que eu fiz, botar em ordem cronológica. E aí eu percebi que eram 2 anos de correspondência. Cartas de uma mulher que morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para o namorado dela, que morava no Rio de Janeiro. 1952, 1953. Durante todo esse tempo de correspondência, ela contava tudo. Primeira coisa que me admirei foi o nível de confiança que havia naquela relação, de como ela contava absolutamente tudo para aquele cara. A segunda coisa que também me amedrontava um pouco é que eu percebi que era um casal branco. E eu não pensei de imediato em dar no filme, porque eu não queria fazer um filme sobre um amor branco. Eu fiquei muito assim, poxa, eu queria falar de outra coisa, sabe? Alguma coisa. Eu disse, mas gente, mas o que é mais importante do que o amor? O que é mais importante do que o amor? E aí eu percebi que ali havia uma história de duas cidades que mudaram, de duas pessoas, de um tempo, porque o filme atravessa muita coisa. Não sei se todo mundo assistiu, se eu não vou dar spoiler ou não. O filme atravessa muita coisa, né? Na vida dessas duas pessoas, na vida dessas duas cidades, e ao mesmo tempo eu me coloco como narrador do filme. E aí, quando eu me coloco como narrador, que também foi parte do estudo, de um estudo de conversa com as pessoas, muitas conversas, eu me coloco como narrador porque eu pensei, gente, eu estou expondo a vida dessa mulher. Eu tenho que me expor também. É uma troca justa. Preciso fazer uma troca justa. Eu não posso mostrar para todo mundo a vida dela sem que eu conte um pouco da minha, né? Então, isso foi muito. Eu tive muito medo, mas ao mesmo tempo eu achei que era uma troca justa. E aí, o que era a princípio era nós ganhamos um edital para curta-metragem. Um edital, acho que na época, não sei se foi 60 ou se foi 80 mil. E aí nós filmamos em Campo Grande, no Rio de Janeiro, é, e eu pedi para Karen Ackerman montar, porque eu acho que assim é, é necessário ter a visão do montador, sabe? Eu não gosto. Essa série que eu dirigi agora, eu até estou montando com a ajuda da minha assistente, né? Que eu nem chamo mais de assistente, ela é montadora junto comigo, porque ela assiste os cortes, ela emite opiniões, e a gente tem uma troca. E aí eu pedi para Karen Ackerman montar o que seria esse curta, e a Karen me deu a devolutiva, disse que ela não teria tempo de montar, porque não era um curta, era um longa. E que aí ela fez o primeiro copião do filme, né? E aí a gente foi trocando, eu fui reduzindo, trabalhando, mexendo, e depois a gente ganhou um edital de finalização, que foi esse que eu consegui fazer as trilhas, fazer arte, cartaz e tudo.
E aí eu fiquei 3 semanas com o Maí Tavares, que é outro montador, que aí o corte é dos dois, né? Então eu fiquei com o Maí Tavares 3 semanas trabalhando nesse corte. E aí o espero é isso, é pesquisa, é curiosidade, é entendimento, ler muito sobre cartas, né? Quebrar algumas regras, me expor, né, num primeiro trabalho de uma forma que eu nunca havia pensado, porque para mim, primeiro que dirigir era um negócio tipo muito longe, não era dado para pessoas iguais a mim, do lugar de onde eu venho. Aliás, trabalhar com audiovisual, muito menos. Então, me permitir falar de amor, né, que também são os corpos que naturalmente o afeto nos é negado muito, me permitir falar dos meus amores, me permitir falar de um outro amor, me permitir falar da história de um pedaço da história desse país, foi tipo, só foi possível com muita pesquisa e muita solidariedade da minha equipe, principalmente apontando as falhas. Porque isso é que é importante, quando você consegue abrir um canal de conexão real com a sua equipe. Ela pode dizer para você as falhas, inclusive para você dizer, não, isso aqui tá errado, é um negócio estranho. Você dizer, eu quero essa estranheza, realmente, tem razão, tá estranho, e essa estranheza eu vou absorver. Ou então tá estranho e você faz, eu quero mesmo que fique estranho, eu quero que isso passe suave. É melhor isso passar suave, vou tirar essa estranheza. Então, ouvir o outro, às vezes até para você dizer, não, esse erro é meu e esse erro eu vou assumir, sabe? Jorge Furtado, quando assistiu, ele disse: tem que tirar tal parte. Eu disse: Jorge, concordo completamente com você. Eu, montador, tiraria essa parte. Mas eu, militante, não posso tirar essa parte, porque eu sou militante. Essa parte tem a ver com a minha militância. Então, essa parte eu não vou tirar. Eu sei que não precisa. Se conta, mas isso aqui eu preciso como militante. Eu, montador, eu lírico, tiraria. Entendeu? Então, assim, essa que eu volto a dizer, essa costura que eu faço é tentar trazer para dentro. E o espero, ele nasce dessa observação. E da curiosidade mesmo, né? Da curiosidade, porque assim, a última carta dela, ela dizia assim: então te espero dia 25 para a gente casar. Aí você fala, cara, para quem adora uma fofoca, feito eu, imagina, tipo, era a pior coisa que ela podia ter feito comigo, assim, ela ter dito e não ter dito acabado o negócio. Então eu precisava, e também, Tata, uma coisa que eu sempre digo e volto a reiterar, no primórdio, o meu desejo principal, que foi o que aconteceu, era devolver a carta para o dono. Eu Ah, sabia desde cedo que aquele material não era meu e eu precisava encontrar o dono, o herdeiro, o neto, bisneto, alguém que de fato fosse o dono daquele material. Isso também costurou a narrativa. essa parte é muito, muito importante, né? Desse cuidado, desse respeito e dessa busca, né? Quando a gente está também buscando, né? O encontros, muito legal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do Elsa também. E assim, eu percebo que você, né, enfim, pela toda a tua experiência como jornalista, que você reiterou hoje, como roteirista, diretor e montadora, você tem apreço por encontrar dispositivos narrativos, né? E no caso da Elsa, ele está lá bem forte, né? Que é uma entrevista única, né, a vida musical, espiritual, e você aponta, né, a Elsa como empresária, e a Elsa sempre teve uma desqualificação enquanto tal, né? Então é muito bonito que você traga isso para a gente e as mulheres, né? As Elzas, né?
as Elsas, que aí, né, você cria uma polifonia da Elsa, né, através dessas mulheres. Enfim, então, fala um pouquinho também desses dispositivos narrativos e desse encontro com a Elsa também, claro, né? Cara, a Elsa, né, tudo já tinha sido falado sobre a Elsa. Tudo, né? Acho que vão sair mais dois documentários ainda sobre ela. Qual era a minha preocupação? A gente tinha pouco tempo para filmar, a Elsa estava já bem doentinha, a gente tinha o elenco todo reunido para 2 dias, né, 2 dias de apresentação aqui no Rio, que são mulheres do Brasil inteiro, né? Uma Elsa é de Fortaleza, uma Elsa é da Bahia, uma Elsa é daqui do Rio, então são Elsas de vários lugares. E aí, são as 8 atrizes que interpretaram Elsa no palco, né, na produção. A primeira coisa, o roteiro é da Johnny Carlos. A primeira coisa que eu me preocupei foi dizer, olha, eu não vou falar de Elsa levando porrada, eu não vou falar de Elsa fudida, eu não vou ter imagem de mulher preta chorando. Essas foram as 3 premissas, quando a gente começou a fazer. Eu só vou falar das riquezas, do sucesso e das vitórias, sabe? Porque para falar das nossas derrotas, como diz o nosso querido ancestral, já tem muita gente. Eu preciso falar das nossas vitórias. Então, nós fomos na casa de Elsa, fizemos uma pequena entrevista com ela, e aí volto a falar a importância da pesquisa. Eu conhecia muito aquele material da TV Cultura, eu conhecia muito, já tinha visto, a coisa assim que eu tinha. De vez em quando eu entro na internet e fico ouvindo uma entrevista daquela. Então, eu tinha muitas coisas ali na memória. Tinha muitas coisas na memória de personagens. Tem a Elsa, tem a Clementina, tem vários outros. E eu tinha 8 mulheres com trajetórias que se espelham na de Elsa, de fato. Mulheres pretas, artistas, umas periféricas, outras não. Classe média, classe alta, solteira e mananá. Eu disse, cara, eu tenho um painel de mulheres aqui com as quais eu posso contar uma história de várias Elsas. E eu tinha um único cenário, que é ali a Cidade das Artes, aqui no Rio de Janeiro, que foi onde foram gravadas todas as entrevistas. E aí nós fomos lá, visitamos as locações. A gente tem que parecer que a gente está em 50 lugares diferentes. Então, vamos achar 50 lugares para gravar cada entrevista dessa num lugar diferente, de forma que fique, de forma que a gente tenha um painel, né, de depoimentos que contem, que se completem, né, é como se fosse uma grande Elsa falando. Essa sempre foi a premissa. Somos todas Elsas. E cada uma dessas mulheres acrescenta uma camada e uma densidade, e uma pluralidade para esta Elsa. E esta Elsa nos é apresentada através, junto e ao lado de outras mulheres. E mesmo quando nós falamos do afeto, e mesmo quando nós falamos da relação, é, digamos, da particularidade da relação dela com Garrincha, a gente põe o amor em primeiro lugar. Né? Quando a gente vai falar de um homem negro que sofreu todas as coisas que aquele corpo negro do Garrincha sofreu, a gente tem que também entender, né? Não perdoar o passapano, mas a gente tem que entender o sofrimento daquele homem negro também, né? Então, eu acho que a gente precisa, quando vai contar algo sobre alguém, a gente saber o que a gente quer contar, né? E no caso de Elsa, eu não podia me dar o direito de repetir e ficar falando das dores. Não era algo que eu queria. Então, eu só trouxe poder dentro do que eu pude trazer naquele curto espaço de tempo, que a gente filmou em 3 dias também.
Filmou o Elza em 3 dias. Isso é inacreditável, né? Porque é de uma riqueza, né? Aquele plano também, né? Falando em Vitórias, né? Aquele plano da escadaria maravilhoso, aquilo é luxo E ele puro. só é possível pela minha pesquisa, porque aquela saia foi usada em outro espetáculo pela Laila Garran. Aquela Ah, saia gigante que foi acrescentada pela Mara, que é uma figurinista aqui do Ateliê Cretismo. A Mara, ela complementou a saia, mas aquela saia gigante é do figurino da Laila, da mesma produtora da Sarau Produções, que faz o Gota d'Água. sei, O cenário do Gota d'Água praticamente era aquela saia, ela subia nas estruturas e jogava e tal. E se eu não tivesse ido ao teatro, se eu não tivesse visto, se eu não tivesse conhecido, se eu não tivesse pesquisado, se eu não tivesse acesso, eu não teria aquele plano. verdade. Assim, ele nasce disso, da minha curiosidade de ver tudo, de consumir tudo. Por isso que eu acho importante a pesquisa nesse sentido, porque ela não é só a pesquisa sobre o tema, é a pesquisa sobre a linguagem, sobre o que você quer contar, que lugares você quer chegar, sabe? Então, assim, eu tinha um cenário, eu tinha uma bailarina que é a Valéria Monarch, que é linda. A Valéria Monarch é linda. Eu não tinha Elsa para descer aquela escada, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma outra Elsa. Eu vou pedir licença ao universo e aos orixás para trazer aquela Yansan. E aí todo o universo se abre para que eu tenha aquele plano Para ela passar, né? para ela E passar. ela passou ali com uma E é potência. arrepiante aquele plano. É arrepiante aquele plano. É maravilhoso mesmo, maravilhoso. Ele precisa estar em sintonia, pesquisar, trabalhar, né? É, E porque eu sempre. Por exemplo, aqui eu vou para muitas exposições, eu vou para muita peça de teatro, porque acho que o teatro, ele se irmana muito do cinema que eu quero fazer, que é de soluções, sabe? Ah, eu não tenho um carro alegórico de 30 mil reais. Mas e se eu só usar a parte de cima? E se a pessoa só se mexer como se tivesse. Sabe, o teatro me dá soluções. O teatro mexe com a parte do meu fazer audiovisual. Quer dizer, eu vou encontrar um jeito de fazer que pareça que é, mas não é, e que as pessoas entendam que não é mesmo. Sabe? Então, assim, eu me aproprio muito do teatro, principalmente o teatro do Vivencial Diversiones, do Fábio Costa e Américo Barreto, sabe? eu não conheço. Bacana. Eu me aproprio muito das soluções que eles encontravam ali. Que legal, que legal. E o teatro cria representações, né? E há muito tempo, há muitos anos, há muitos séculos, né? Mesmo pensando, mesmo se a gente pensar no teatro do palco italiano. E a Natália, eu adoraria ficar muito mais, porque acho que você tem tanta coisa para trocar, muito, muito, muito. Mas eu sei que, né, você também tá no meio aí do olho do furacão, então eu quero abrir, se alguém tem perguntas, o Matheus sempre fica ali atento ao chat, Matheus que nos apoia aqui. A gente tem uma pergunta no chat da Ana Araújo. Vou ler ela aqui. Como foi sua trajetória ao adentrar no universo do audiovisual? E considerando sua jornada, que conselhos daria para quem está dando os primeiros passos agora? Pergunta da Ana Araújo, tá acompanhando a gente. Cara, eu entrei no audiovisual, assim, muito. Eu queria muito fazer jornalismo, era assim, era o que eu queria muito ser jornalista. E aí fui pegando o que dava, o que era mais próximo, assim, editava. E aí eu comecei na TV, que eu trabalhava na TV Pernambuco, a editar coisas, matérias para jornal, aí foram aparecendo uns programas, eu fui me interessando e descobrindo o audiovisual muito aos poucos, né? Muito aos poucos. E na TV Pernambuco a gente editava tudo, editava entrevista, editava clipe, editava, e eu fui descobrindo que existiam outras possibilidades narrativas para além daquela. Agora, pensar quem está começando, como tem tanta ferramenta hoje, é descobrir o seu tesão mesmo,
né? Onde é que você acha que estarão alinhados sua cabeça, seu coração e seus pés? Sabe, quando a gente encontra esse lugar que está tudo alinhado, aí não é que flui fácil, mas você tem certeza da escolha. E aí toda dificuldade você encontra caminhos para transpassar. O conselho é isso que você quer? Você quer trabalhar com audiovisual, sabendo que é trabalho, sabendo que é esforço, sabendo que são 12 horas de set, sabendo que são uma semana agora, né, estamos tentando reduzir para 5 dias, algumas produções conseguem, outras que não têm tanta grana não conseguem reduzir para 5 dias a jornada. Você consegue trabalhar, imaginar isso? Sabe? Imaginar que você vai emprestar e ser criativo e ter que estudar e ter que pensar, sabe? Porque existe o mainstream, que é uma fórmula, né, que você tem que entregar, que não sei o quê, com prazo, existe um cinema mais autoral, existe série, existe o roteiro, existe produção, existe figurino, existe maquiagem, existe motorista, existe alimentação. Então, é saber onde você pode atuar de forma a contribuir com a narrativa e com o seu povo, porque o cinema é a imagem de um povo. Não à toa a gente está brigando por cota de telas. E é simples. Você vai deixar que seu filho, o filho do seu amigo, sei o quê, cresça vendo única e exclusivamente uma comunidade e um modo de viver que não é o nosso? Porque é sobre isso que a gente está falando quando a gente pede cota de tela. Entende? Então, a gente está. Quando você fala, quando eu digo construir o audiovisual, né, o audiovisual que eu acredito, eu digo em construir uma narrativa que seja um dos prismas da imagem do nosso povo. O cinema é a imagem do nosso povo, a música é a imagem do nosso povo. Então, se você quer participar da construção de um mundo imagético, se vocês quer, o caminho é o estudo, é o exercício e a prática. E principalmente a formação de coletivos. Muitos cineastas, não à toa, filme de plásticos é o que é. É um coletivo que se junta, que se realiza, que se, sabe, cria junto. Então, eu acho que a gente, quando fala em criação, em fazer cinema, é entender, eu quero ser o narrador da história desse país, um dos narradores da história desse país. E se eu tenho disponibilidade para me dedicar a isso, como qualquer outra coisa. E o caminho, eu tenho pensado cada vez mais, que é a formação de coletivos. A gente tem um coletivo longevos, né, que estão juntos, e tem coletivos recentes, que às vezes se juntam para 2, 3 projetos e se dissolvem. Então, acho que se juntar é uma excelente forma de começar no audiovisual. Maravilha, maravilha. Natália, é um prazer imenso mesmo estar com você, te ouvir. E quero agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui nos estimulando e dizer que ano que vem essas entrevistas vão estar circulando mais e é um prazer muito grande encerrar o ano com você e com Obrigada. todos os seus ensinamentos que você generosamente está aqui compartilhando com a Obrigada. gente. Obrigada, obrigada eu, Natara. Obrigada, gente, muito obrigada. É sempre importante partilhar, eu acho que isso também faz parte da militância. O conhecimento compartilhado, ele se multiplica. Quanto mais você dá, mais você recebe. E por isso que eu gosto de partilhar, de participar dos debates, das conversas. E também é isso, eu acho que cabe a todos nós oferecer possibilidades para a construção de um futuro com narrativas cada vez mais potentes. E a gente só vai fazer isso junto. Como elas fazem? Diretoras entrevistadas: Caro Alves de Souza, Dainara Toffoli, Eliana Fonseca, Helene Inês, Joyce Prado, Ju Almeida, Natara Ney,
Olinda e ao Ar Tupinambá, a quem agradeço a generosidade em compartilhar suas experiências. Tata Amaral, idealização do projeto, direção, apresentação, condução das entrevistas, roteiro, textos e produção executiva. Sônia Hamburger, planejamento executivo. Beatriz Pereira, montagem, produção e redes sociais. Vitória Teixeira, design gráfico. Eloá Chouzal, pesquisadora. Gilda Prado, assistente de pesquisa. Matheus Guimarães, técnico em videoconferência. Francisco César Filho, assessoria de imprensa. Helena Artimoni Roca, assessoria jurídica. Equipe Tangerina Entretenimento. Ariane Pinheiro, assistente de produção executiva. Camila Coelho, assistente administrativa. Acessibilidade, Thalita Passos, Libras. Cas Fernandes, legendagem. Produção, Tangerina Entretenimento em parceria com É Nós na Fita. PROAC, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. Copyright Tangerina Entretenimento Limitada, São Paulo, 2024.